Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista Dr. Vander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Vander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rony. Né? Rony Rock. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É nome de artista, Rony Rock. Rony Rock, muito bem. O nosso tema de hoje é hipertensão mascarada. Né? Exatamente. Seria uma hipertensão, por exemplo, que não fácil de ser detectada, por isso que não é mascarada? Exatamente isso não. Já descobriu o truque da doença, Marcos. Fazendo um contraponto ao tema da semana passada, que foi hipertensão do jaleco branco, onde o paciente apresenta pressão alta apenas dentro do consultório, mas em casa a pressão é normal, nós hoje trouxemos essa outra vertente, essa outra forma de apresentação da hipertensão arterial, que é a hipertensão mascarada. Ela acontece quando os pacientes apresentam pressões normais dentro do consultório, ou seja, as pressões são abaixo de 14/9 dentro do consultório, porém, em casa, no dia a dia, elas têm uma pressão que é considerada acima do normal. Quando a gente faz medidas, mais de uma medida de pressão dessas e que levam em conta uma média das medidas da pressão, então você verifica que a média dessas pressões da pessoa em casa, ela está acima do normal e aí então você configura que o paciente apresenta hipertensão mascarada. Nessas condições, a gente precisa ter um olhar mais atento, porque do mesmo modo que a gente falou semana passada, o paciente que apresenta hipertensão do jaleco branco pura e simplesmente, ele não tem indicação precisa de você tratar a hipertensão dele, porque ele não vive dentro do consultório. Ele vive em casa e em casa as pressões são normais. A gente apenas precisa ficar mais atento, porque o paciente com hipertensão do jaleco branco, ele tem mais chances de se tornar hipertenso ao longo do dia, hipertenso de verdade em casa. Já na hipertensão mascarada é exatamente o contrário. Por mais que as pressões estejam boas dentro do consultório, em casa o paciente tem pressões altas. E a vida dele não é dentro do consultório, a vida dele é em casa. Então essa pessoa que tem as pressões altas no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela precisa de uma atenção e ela precisa de um tratamento. Essa hipertensão, se ela não for percebida, ela pode trazer graves prejuízos para o paciente, porque a ocasião que o paciente tem para poder detectar o aumento dos níveis pressóricos é na visita a um profissional de saúde. No caso aqui a gente está falando de uma consulta médica. Se nessa consulta ele não apresenta pressões altas, só apresenta em casa, a gente tem que ter essa atenção e desconfiar para isso, porque senão essa pressão ela só vai ser descoberta, essa hipertensão ela só pode ser descoberta muitos anos à frente, quando o próprio paciente tiver a curiosidade de medir, ou o que seria o pior dos cenários, quando o paciente apresentar já alguma das complicações da hipertensão, que é o que a gente não deseja. Por isso a hipertensão mascarada é um fenômeno importante que precisa ser lembrado tanto pelos médicos quanto pelos próprios pacientes, que uma medida única e isolada, por exemplo, eu faço uma consulta de rotina uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos e meço essa pressão uma vez a cada 2 anos, só quando eu vou no consultório, quando eu vou lá na unidade de saúde da família, na unidade básica de saúde, para ver ali de ano em ano, de 2 em 2 anos. E não faz essa mesma medida em casa. Quando eu estou lá na unidade de saúde, quando eu estou no consultório do médico, faço a medida, mas em casa eu não faço nenhuma medida. Talvez seja interessante fazer pelo menos uma vez, eventualmente, essas medidas em casa, para que a gente tenha essa noção. Obviamente a gente não está dizendo para fazer todo dia, mais de uma vez ao dia, porque não há essa necessidade, mas fazer medidas eventuais em casa é interessante para que o próprio paciente possa ter essa noção se a sua pressão ela tem aumentado em determinadas circunstâncias, e para que o profissional de saúde e o médico tenha esse efeito de comparação para descobrir se o paciente
é de fato hipertenso, e é hipertenso mascarado, ou se ele não é, se ele é normotenso, como nós costumamos chamar as pessoas que têm pressão normal. Então, nesse caso, a hipertensão mascarada, ela apresenta os mesmos sintomas de uma hipertensão, por exemplo, que não é mascarada? Isso, exatamente. Ela apresenta os mesmos sintomas que são, em 90 e lá vai pedrada, 99% das vezes são nenhum sintoma. A hipertensão arterial sistêmica, ela é, via de regra, assintomática. Ela não costuma causar sintomas. Na verdade, a hipertensão, tanto a hipertensão normal quanto a essa hipertensão mascarada, elas muitas vezes se apresentam em determinados momentos como picos hipertensivos, como um aumento dos níveis normais da pressão do paciente, geralmente associados a alguma condição externa. Mas a causa da condição externa não é a pressão alta, é o contrário, é a pressão que subiu por conta dessa condição externa. Vou falar aqui da situação mais comum. O paciente tem algum tipo de dor. Está com uma dor de cabeça, que é a principal delas, ou uma dor no peito, ou uma dor nas costas, ou às vezes sente uma tontura e aí um desconforto. Por qualquer um desses sintomas, a pressão ela pode subir, ela pode se elevar. E não o contrário, não a pressão ao se elevar, aí o paciente, por causa da pressão alta, desenvolve os sintomas. Então a hipertensão, ela via de regra é assintomática. Só em casos de urgências e emergências hipertensivas que habitualmente se manifestam quando a pressão mínima está acima de 12, ou seja, é 18 por 12, 19 por 12, 20 por 13, quando a pressão mínima está acima de 12, é que você pode ter sintomas no corpo gerados pelo excesso de pressão alta. Essa é a regra básica que a gente usa como distinção entre o que é uma crise hipertensiva verdadeira, onde a pressão alta está produzindo sintomas, e o que nós chamamos de pseudo-crise hipertensiva, que é uma falsa crise hipertensiva, onde você tem pressão alta e sintomas, mas os sintomas provavelmente apareceram primeiro. Então o alerta que a gente faz é: hipertensão mascarada, assim como a hipertensão arterial sistêmica, tem os mesmos sintomas, que via de regra são nenhum sintoma. Então a gente só consegue diferenciar ou saber se o paciente está hipertenso ou não se a gente fizer as medidas. O que é muito frequente a gente receber em consultório é paciente dizendo: olha, eu estava me sentindo mal, não estava bem aqui, com alguma queixa, aí fui medir a pressão e estava alta. Eu acho que era a minha pressão que estava fazendo isso. Né? Na verdade, o que tem que ser perguntado é: você fazia medidas de pressão sem sentir nada? Provavelmente, se você medisse a sua pressão sem sentir nada, ela poderia ser normal. Se ela estivesse alta também, aí a gente teria mais indícios de que você possa ser de fato hipertenso. Então, nessas situações, é importante a gente fazer medidas da pressão, mesmo que o paciente não esteja apresentando nenhum sintoma, para poder fazer o diagnóstico correto da maioria da população. Aqui no nosso WhatsApp 988775550, o ouvinte pergunta: Dr. Wander, fiz um ecocardiograma quando deveria ser um eletrocardiograma. Ele disse que foi erro do SUS, né? O resultado do eco foi muito bom. Sou hipertenso, tem algum problema essa troca de exames? Faço essa pergunta porque fico cansado com pequenos esforços, né? Sou obeso, 94 quilos. Ok. Essa pergunta é interessante. O eco e o eletro substituem o outro? Não, não substituem. O eletro é um exame até mais simples e mais fácil de ser conseguido, porque ele é mais amplamente disponível, tanto na rede pública quanto na rede privada. Existem mais máquinas de eletrocardiograma do que de ecocardiograma, mas frequentemente são confundidos, às vezes por conta da letra, que não é bem compreendida, e os nomes se parecem, e às vezes a pessoa pede eletrocardiograma e a pessoa entende eco, ou vice-versa. Existe essa confusão também por parte da própria população geral, mas são exames diferentes. O eletrocardiograma, ele é um registro da atividade elétrica do coração, já que como o próprio nome sugere. Já o ecocardiograma é um ultrassom do coração, é uma avaliação, é você visualizar diretamente o coração em funcionamento, e aí você consegue ver parte da anatomia macroscópica, a anatomia grande do coração, não as células, assim, que seria a anatomia microscópica. São exames diferentes e que se prestam para razões diferentes. O eletrocardiograma é um exame mais básico, mais simples, que se pede em uma grande quantidade de ocasiões, e
que tem um potencial de diagnosticar alguns grupos de doenças. O eletrocardiograma pode diagnosticar arritmias. O eletrocardiograma é de grande importância quando você tem suspeitas de angina instável ou infarto agudo do miocárdio. O eletrocardiograma pode diagnosticar, por exemplo, sobrecargas do coração, o coração estando sobrecarregado, ele pode ajudar a gente nesse diagnóstico. Já o ecocardiograma, ele é capaz de diagnosticar alterações estruturais do coração, como por exemplo, aumento das câmaras ou insuficiência cardíaca, que a gente chama de coração crescido, problemas nas válvulas do coração, problemas no pericárdio, que é a membrana que recobre o coração. Então, são duas opções de exames complementares, cada um com as suas indicações. Como ele disse que tem cansaço aos pequenos esforços e fez o ecocardiograma, e segundo ele, o relato dele, o ecocardiograma deu normal, isso é um bom sinal, porque o ecocardiograma ele verifica, por exemplo, uma das principais causas de cansaço aos esforços que estejam relacionados ao coração, que é a insuficiência cardíaca. Então, se o eco deu completamente normal, é possível a gente ficar um pouco mais tranquilo que o paciente não tenha a principal forma de insuficiência cardíaca, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é o que o povo chama de coração crescido, que é uma doença séria que requer um tratamento com medicações e uma mudança de estilo de vida. Quanto a isso, a gente, pelo menos nesse momento, pelo que ele está descrevendo aí, a gente pode ficar tranquilo. Talvez precise ser verificado se esse cansaço não tem relação com a obesidade, com o fato dele possivelmente estar sedentário, se ele estiver sedentário ou não, se estiver fazendo atividade, não está fazendo no nível que deveria, talvez intensificar um pouco mais a atividade. Mas é bom que ele faça o eletrocardiograma? Sim, se foi solicitado pelo médico, deve ter tido uma razão para que tenha sido feito esse eletrocardiograma, e é bom que ele procure novamente o sistema de saúde para fazer o exame correto. Nossa ouvinte Adileuza pergunta: doutor, minha pressão está em 10/8. Quando falo em verificar, mesmo em casa, o coração dispara, falta pouco sair pela boca. Por que será? A pressão dela está normal, 10/8? Sim, 10/8 é uma pressão normal. Ela colocou aqui que estava baixa, então não está baixa. Não está baixa. As pessoas às vezes atribuem os valores abaixo de 12. As pessoas normalmente têm a ideia de que a pressão normal é 12/8. Se tiver mais do que isso, está alta. Se tiver menos do que isso, está baixa. Mas baixa é quando? Baixa pra gente, a gente considera, se você fizer medidas ocasionais, seria abaixo de 100, no caso é abaixo de 10, e abaixo de 6 a mínima. Então, por exemplo, 9/6 é uma pressão baixa, 10/5 a pressão mínima está baixa. Então isso pra gente a gente considera como então 10/8 está ótimo. 10/8 está ótimo. Tá tranquila. E alta? E alta seria, em medidas ocasionais, como essas que a gente está falando, 14/9 ou mais. Aí já começa a se preocupar, né? Quando você tira médias de pressão, aí você é um pouco mais rígido. Então, se for médias acordado nas medidas de pressão durante o dia, até 13,5/8,5 a gente aceita como normal. Passou disso, já está alta. Se for incluindo o sono, que é na mapa de 24 horas, aí tem que ser acima de 13/8, a gente considera como anormal. E por que no caso da Adileuza, quando ela fala em medir a pressão, né? Ninguém tira, pelo amor de Deus. Acho que é para tirar a medida. As pessoas têm muitas agora, mas talvez você tirar a medida. Ela fica tão nervosa? Provavelmente ansiedade mesmo. É o mesmo comportamento que acontece dos pacientes que a gente falou da semana passada, da hipertensão do jaleco branco. Existem algumas pessoas que têm, de fato, esse medo. Tem gente que tem medo de bicho, tem medo de altura, tem gente que tem medo de relacionamento com serviços médicos, vamos dizer assim, ou serviços de saúde de um modo geral. Então tem gente que morre de medo de ir ao dentista, tem gente que tem medo de medir a pressão, tem gente que morre de medo de agulha, pede para fazer tudo no mundo para não ter que furar, para não fazer um exame de sangue. Então esse é um comportamento das pessoas, pode ser uma característica natural dela que talvez precise ser trabalhada melhor, porque para a gente conseguir verificar melhor, inclusive as pressões dela, sem ter uma interferência tão grande na sua própria qualidade de sintomas, para ela não apresentar sintomas. Tive febre reumática e fiquei com sequelas na válvula e é preciso uma cirurgia. Sinto muita fadiga, isso pode ser ocasionado por causa do problema, e a ouvinte pergunta se é necessário, o que pode acontecer se ela não fizer a cirurgia. Certo, muito bem. Vamos para a primeira pergunta. Sinto muita fadiga, é por conta da febre reumática? Provavelmente sim. Não da febre reumática em si, mas da valvopatia, que é a da doença da válvula, ocasionada pela febre reumática, certo? A febre reumática
pode comprometer diversos órgãos do nosso corpo. Um deles é o coração, e o local preferido, vamos dizer assim, o local onde mais se acomete o coração na febre reumática são as válvulas do coração. Aí ela fala que houve a indicação de troca da válvula por uma cirurgia e pergunta o que pode acontecer se ela não fizer essa troca. O que pode acontecer são duas coisas. Primeiro, evolução da doença, então a doença avança e os sintomas se tornam cada vez mais importantes com o passar dos anos, dos meses, das semanas. Eu não sei dizer especificamente em que estado se encontra atualmente a doença valvar dela, mas fato é que onde quer que esteja a doença, se ela não trata com a troca da válvula, se houve uma avaliação de um médico, e o médico disse que há necessidade de trocar essa válvula, então a não realização da cirurgia implicará em avanço da doença com o avanço dos sintomas. Então essa fadiga que ela sente, ela vai sentir muito mais. Essa fadiga que ela sente, se é aos esforços, vai ser com cada vez menos esforços, chega ao ponto de sentir em repouso. O paciente começa a apresentar novos sintomas que não tinha antes, como falta de ar, inchaço nos pés, até mesmo às vezes em algumas condições dor no peito, e a evolução final pode ser algumas crises, né, onde o paciente apresenta condições que a gente chama, por exemplo, de edema agudo de pulmão, em que o paciente precisa ser internado, algumas vezes ir para a UTI, e a evolução final pode ser o óbito do paciente. A gente não sabe especificar, eu não tenho como especificar, sem ver a doença, às vezes até vendo a gente não consegue ter um prognóstico claro em relação a anos, mas sem ver aqui, eu não teria como dizer isso, se é em semanas, em meses, em anos, em décadas, mas essa é uma evolução natural da doença. Não fazer a cirurgia quando é recomendado, a evolução natural é essa, é o aumento dos sintomas, a progressão, a piora da qualidade de vida e eventualmente até o óbito em função a morte em função dessa própria doença. Isso não isenta, obviamente, os riscos que são associados à própria troca da cirurgia, porque fazer a cirurgia também é um procedimento que envolve certos riscos. Na verdade, porque tudo que a gente faz, ou que a gente recomenda para os pacientes, é como se a gente estivesse fazendo um peso naquelas balanças, né, de prato, que tem muito na feira, já que estava falando aqui da Feira Livre, antes da gente entrar no ar. Aquelas balanças de prato que tem, de um lado a gente coloca o benefício que o paciente ganha se fizer ou não fizer alguma coisa, e o risco que o paciente corre se ele fizer ou não fizer essa mesma coisa. Então tudo para a gente é uma avaliação de risco-benefício. Quando a gente indica uma cirurgia, a gente está acreditando que, apesar dos riscos que ocorrem devido à cirurgia, ainda existe mais benefício se fizê-la. É basicamente isso que a gente faz. Bom dia, Marcos Danca. Bom dia, Dr. Vanduede. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a minha vizinha. Ela é hipertensa há muito tempo e é fumante. Esses últimos dias a pressão dela agora está ficando baixa e ela não sabe o que está acontecendo, mesmo tomando a medicação. O que será, doutor? E aí, doutor Wander? Bom dia. Existem várias condições que podem causar queda de pressão arterial nos pacientes. A recomendação que a gente faz inicial para ela, já passando para a conduta, seria dela procurar o médico que prescreveu essas medicações, ou na impossibilidade disso, procurar algum médico clínico ou até mesmo cardiologista, uma vez que a hipertensão arterial, se não for os casos graves de hipertensão, ela pode ser tratada pelo médico clínico geral, ela procurar o médico dela, ou, se não for possível, algum outro médico, para tentar fazer o ajuste na terapia, na dose das medicações que ela vem utilizando. Isso pode ser devido a uma série de fatores. Esse ajuste ele pode ser temporário ou ele pode ser definitivo. Existem várias causas para queda de pressão. Uma delas, por exemplo, o paciente está em vigência de alguma infecção. Algumas infecções, quando elas evoluem, quando elas avançam, elas podem causar desidratação e o paciente apresentar queda de pressão. Uma mudança no padrão alimentar do paciente. O paciente para de comer determinadas comidas que têm uma carga maior de sal e isso resulta numa queda da pressão arterial. E existem condições relacionadas ao coração mesmo, como, por exemplo, o paciente desenvolver insuficiência cardíaca, ou até mesmo em casos raros, não tão raros assim, mas em casos selecionados, o paciente apresentar
comprometimento isquêmico do coração, ele apresenta uma obstrução em alguma das artérias, e essas artérias obstruídas, elas comprometem o funcionamento do coração e por conta disso a pressão baixa, que aí é uma condição um pouco mais séria, que requer também um tratamento específico. Mas aí o recomendado para ela é, se ela faz uso das medicações para tratar a pressão alta, ela deveria procurar o médico que já prescreveu esses remédios para fazer o ajuste. Se ela não faz uso de nenhuma medicação, ela era hipertensa e não faz uso de nenhuma medicação, ela precisa fazer uma avaliação médica para investigar o que aconteceu, porque de fato ninguém está assim hipertenso e do nada ele para e melhora para de ter essa pressão alta, a menos que essa pressão alta fosse causada por alguma outra coisa específica, como por exemplo, você usa uma medicação que eleva a pressão arterial, como por exemplo corticoides, são muito comumente utilizados, você faz o uso do corticoide, a sua pressão sempre é alta, você para de utilizar a medicação e aí a pressão volta ao normal. Isso pode ser uma condição, mas é preciso verificar direitinho qual é o cenário, qual é a situação real dessa vizinha da nossa ouvinte. Doutor, bom dia. Eu sinto muita dores nas costas, principalmente quando eu estou fazendo unha. Eu sou manicure há mais de 20 anos e sinto bastante dor nas costas. Quando eu vou me levantar, às vezes, dá aquela dor grande, mesmo que chega capaz de eu não poder nem andar, me levantar direito para andar. Aí, assim, apertando, assim, isso tem alguma coisa a ver com o coração? Porque uma vez eu tive tão grande que eu não conseguia me virar sentada, nem deitada, nem nada. Tão grande era a dor nas costas. Isso é da coluna mesmo ou não? Ou é coração? Que é problema já de coração? Bom dia. É muito mais provável se tratar. Ainda você mesmo já trouxe aí a maior probabilidade diagnóstica aí. É muito mais provável de se tratar de fato de um problema de coluna devido à postura, né, no seu serviço, que provavelmente requer que você fique em determinadas posições que podem prejudicar a sua coluna, e é esse tempo que você já está na profissão e a essa relação que a dor tem com o posicionamento. Você, quando se levanta, sente, às vezes não consegue nem se mover, nem mover para um lado e para o outro, porque são características que normalmente não afetam as ligadas ao coração. Uma dor cardíaca, ela não costuma ser afetada pelo posicionamento do paciente, especialmente o posicionamento lateral. O que é o posicionamento lateral? Eu estou de frente aqui e eu viro só o meu tronco para um lado ou para o outro. Isso não costuma afetar o coração. Em raros casos, quando o paciente tem comprometimento do pericárdio, o paciente pode ter de fato uma dor torácica que modifique-se com a posição, mas é a exceção. A regra básica é muito mais frequente que os pacientes tenham dor no peito por angina do que por doenças no pericárdio, e essa dor no peito por angina, ela não se modifica com nenhum tipo de posição do paciente, ela, pelo contrário, se modifica com o esforço, mas posição não faz diferença. Então, diante do relato que a senhora está descrevendo, talvez seja mais produtivo e interessante a senhora fazer uma avaliação inicial voltada para a coluna, para tentar buscar um diagnóstico correto e fazer o tratamento apropriado. Para fechar, doutor Wander, nós crescemos com os nossos pais, os nossos avós dizendo: menino, não tome banho quando você acorda, faz mal para a saúde, né? Isso é mito ou é verdade? Porque assim que você acordar, você tomar banho, isso pode trazer algum dano para a sua saúde, até para o coração, ou é mito? Eu desconheço o fundamento, vamos dizer assim, o fundamento científico para essa afirmação, Marcos. Tanto é que não é a primeira coisa, mas é a segunda que eu faço todos os dias. Eu me acordo, me levanto, escovo os dentes, já dentro do banheiro, e depois sigo para tomar o banho. É a primeira coisa que eu faço ao me acordar. Não vejo muito fundamento nessa atividade. Talvez tenha alguma relação com não sei, estou tentando imaginar qual seria o fundamento por trás disso, por mais que não tenha... A temperatura do corpo, por exemplo? Alguma mudança na temperatura do corpo pode ser, mas eu acho bem pouco provável. Eu acho que talvez tenha mais relação, o que eu estava imaginando aqui, talvez tenha mais relação com as recomendações que se faz, por exemplo, de você não tomar banho após você se alimentar, né? Existe também essa cultura de dizer: olha, não tome banho, não vá nadar, não vá para o açude depois que você almoça, porque você vai dar um passamento, vai ter uma congestão. E isso de fato tem algum sentido, porque
a atividade do banho é uma atividade física que você está fazendo. Não configura um exercício, porque não é destinado a aumentar a resistência cardíaca do corpo, mas é uma atividade, é um movimento corporal. E esse movimento, como todos os outros movimentos corporais, ele redistribui o fluxo de sangue do nosso corpo. Então, você acabou de se alimentar, o seu corpo ele vai precisar redistribuir o seu sangue para a região do estômago e do intestino para receber o alimento que você acabou de comer, né? E aí você vai nadar no açude. Você começa a mexer os braços, mexer as pernas, mexer o seu corpo todo. O corpo vai precisar pegar e redistribuir também fluxo de sangue para os braços, para as pernas e para o seu corpo. E aí, na verdade, vai faltar sangue em algum lugar. Ou você vai ter uma fadiga muscular intensa lá, ou então o seu estômago não vai funcionar adequadamente e você vai sentir mal alguma coisa no trato gastrointestinal. E aí isso era o que gerava nas pessoas essa ideia de que você vai ter uma congestão ou vai ter um passamento se você entrar no açude ou tomar. E de fato é uma recomendação que a gente faz. Não é bacana, não é interessante você terminar de comer, especialmente se for uma refeição copiosa, uma refeição em grande quantidade. Nada assim que, eu comi uma maçã aqui, não posso entrar na água. Não existe isso. Mas eu acabei de comer uma refeição grande, uma feijoada, e depois vou descer para o açude para atravessar o açude de um lado para o outro, não é recomendado de fato. Talvez em função disso tenha-se com a migração da zona rural para a zona urbana, as pessoas disseram, não, então é a água que faz mal, então não pode tomar banho. Eu não tenho nenhum fundamento científico, eu pelo menos não conheço nenhum fundamento científico para isso, para você não se molhar, não se banhar depois de uma refeição. A exceção seria dessas refeições grandes, e também não tenho nenhuma razão para contraindicar a pessoa de tomar banho assim que acordar. Obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. 7